Em certos momentos de nossa vida, ocorrem situações que nos lembram filmes de ficção científica. Você realiza uma tarefa e depois percebe que aquilo que você tinha certeza de ter sido feito, na verdade, nem foi tocado. Aí você pensa, caramba, mas eu jurava ter feito isso. Não vamos negar que nossa mente sempre nos prega algumas peças e, de fato, podemos nos esquecer de algumas coisas. Mas, e quando este evento é testemunhado por outra pessoa? Ou quem sabe, por várias pessoas? Daí fica bem difícil achar que sua memória te traiu, não é mesmo? O cientista da computação, Rize Wanvirk, revela que existe uma grande chance, e são 99,9%, de estarmos vivendo em uma simulação da vida real. Uma espécie de Matrix, ideia também defendida pelo bilionário Elon Musk, proprietário de várias as empresas, dentre elas a aeroespacial SpaceX. Mas será isto possível? Vamos saber agora. Tudo em nosso planeta parece funcionar de forma sincronizada, na natureza e no nosso cotidiano. Nós, seres humanos, temos basicamente os mesmos objetivos uns dos outros, como se fôssemos realmente programados para fazer aquilo que nos foi condicionados a fazer, pré-estabelecidas em algoritmos, como uma espécie de sistema de computador. Mas como nem todo sistema é perfeito, ocorrem falhas ou bugs. Estas têm sido percebidas por várias pessoas. Mas como isso tem acontecido? Primeiro vamos fazer uma rápida explicação de como isto pode ocorrer na programação computacional. Existem duas formas de burlar um sistema. Uma, hackeando através de muito conhecimento em programação, e outra é por meio de falhas ocasionadas pelo próprio código. E isso lhe permite acessar um novo campo dentro deste mundo virtual, possibilitando operá-lo como administrador para realizar diversas funções que um mero usuário normal jamais poderia executar. Outra área da tecnologia da informação é a dos games. Sabemos que com o avanço da tecnologia dos jogos eletrônicos, a realidade virtual vem sendo aprimorada de forma que nossa interação com o jogo fique mais imersiva e realista. Diante de tanta evolução, podemos garantir que em algum momento do nosso futuro será quase impossível diferenciarmos o mundo real do mundo virtual. Mas e se já estivermos vivendo isso, orquestrada por uma raça extremamente evoluída, e assim como eu e você, neste momento, estarmos representando a história de um personagem fictício? Citaremos aqui alguns possíveis acontecimentos de falhas ou quebras involuntárias no código de programação da vida humana. Primeiro caso, a esposa que foi vista em dois lugares diferentes. Um casal sai para jantar e, após voltarem para casa, logo que entra pela porta, ele vê sua esposa na mesa do computador trabalhando, como ele sempre a vê de costume, mas ela está junto dele, entrando na casa naquele momento. Como isso é possível? Por alguns segundos, os dois ficaram congelados, e neste momento, tudo parece ser reestabelecido, seguido de um repentino esquecimento mútuo. Após isto, eles seguem em direção ao quarto, como se nada tivesse acontecido. Alguns minutos depois, e já no quarto, ele lembra vagamente do que acontecera há alguns minutos antes e diz para a esposa que viu ela sentada na mesa do computador, trabalhando, quando eles entraram na casa. E ela também lembra
e afirma ter visto a mesma coisa. O segundo caso são amigos voltando de uma viagem. Um grupo de amigos voltando para casa depois de uma viagem quase próximo de chegar em suas casas. Um dos rapazes recebem a ligação de seu pai, perguntando se iriam demorar a chegar. Ele confirma que chegariam em meia hora, pois já estavam bem perto da casa deles. Em uma curva, eles observam a lua refletida em um lago. Ao cruzarem o lago, eles seguem o caminho. Percebem que as ruas estão desertas e sem ninguém. De repente, as luzes dos postes e do painel do veículo e o rádio se apagam. Tudo fica escuro neste momento. Nada e ninguém é percebido ali perto. Subitamente, as luzes do poste e do painel ligam e o rádio inicia com a primeira faixa do CD que estava no rádio. E neste mesmo instante, logo à frente, aparece do nada uma viatura da polícia abordando um motorista, coisa que antes de voltar as luzes não estavam ali. Ele olha no relógio e havia passado 1 hora. Com a sensação de ter dormido e aquilo ter sido somente um sonho, ele diz ter cochilado. E todos afirmam a mesma coisa. Todos estavam com a mesma sensação de terem dormido, porém não saíram do lugar. E o carro em momento algum havia parado. Porém, neste curto intervalo de tempo, perderam 1 hora, estando em lugar nenhum. Ao chegar em casa, seu pai questiona sobre o atraso de 1 hora, tendo em vista que confirmaram que chegariam em meia hora. Sem respostas, ele não entra em detalhes, e até hoje os amigos estão assombrados com este estranho acontecimento inexplicável. Vou compartilhar algo que aconteceu comigo e que, de certa forma, podemos dizer que entraria nesta seção de falhas da programação humana. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu peguei uma caixa de fósforo, daquelas de papel, tipo envelope que você ganha de brinde. Nesta época, meu pai ainda estava vivo. Esta caixa era dele, ele guardava como lembrança de algum local onde ele tinha ido. Então, em dado momento, eu achei esta caixa, retirei um palito e acendi o resto para vê-los queimarem. De uma vez só, atitude de criança. Mas só depois me bateu o arrependimento e fiquei muito preocupado com o que meu pai acharia daquilo e brigaria comigo. Neste momento fui tomado por uma angústia muito grande e a minha cabeça entrou em uma sensação de atordoamento, como se fosse um aspiral. Alguns segundos depois, essa sensação parou. Neste momento, veio-me à cabeça uma forte sugestão, como se eu quisesse por algum momento desacreditar do que havia feito, me dando a certeza absoluta de que se eu fechasse a caixa, os palitos não tinham sido queimados, como se o resultado do ato dependesse somente da minha decisão. Bastava só afirmar para minha mente de que tudo aquilo era equívoco. Então, eu fechei a caixa, acreditando que isso realmente aconteceria. Por alguns segundos, eu apaguei da minha mente o que havia feito. Quando fechei a caixa, passou alguns segundos. Quando abri, não tive dúvidas do que veria dentro dela, mas de fato, todos os palitos estavam intactos. Sei que é difícil de acreditarem nessa história, mas eu lembro bem disso como se fosse hoje, e isto marcou a minha vida para sempre. Iremos mostrar para vocês diversas imagens capturadas pelo mundo que dizem ser falhas na Matrix. Veja algumas delas. Mas e você? O que você acha sobre tudo isso? Deixe aí nos comentários sua opinião. Você acredita que podemos realmente estar vivendo em uma realidade virtual?
muito avançada, a ponto de não conseguirmos perceber isto? Ou você acha que isso é somente fruto da imaginação de alguns estudiosos? Deixamos bem claro que alguns conteúdos abordados aqui são teóricos, partes extraídas de fontes científicas e outras não científicas, explicadas conforme a nossa própria opinião. Daí fica a critério você observar os fatos aqui revelados e tirar as suas próprias conclusões. Um grande abraço e até um próximo vídeo.